Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Coenem, e sejam todos bem-vindos à nossa noite de live. Vamos falar sobre Enneagrama. Então, vamos entrando para que a gente comece a nossa live com a corda toda, seguindo o nosso roteiro da semana passada, que a semana passada a gente falou sobre perfil a semana toda, e a gente vai continuar nesse assunto. Então, vamos falar sobre Enneagrama e as diferenças que tem dentro de cada perfil. Já fizemos o nosso sorteio, certo? Na segunda-feira, mais conhecida como ontem, e nós já tivemos nossos 3 ganhadores, tá? Então, assim, a gente tem algumas surpresas para vocês a semana que vem, então se preparem, que a gente vai ter um curso de Enneagrama e nós vamos sortear vai ter um sorteio, mas isso a gente lança mais no final da semana, ok? Então, vamos só esperando as pessoas entrarem mais um pouquinho. Então, sejam todos bem-vindos. Muito bom tê-los aqui comigo hoje. Porque, na verdade, falar de perfil é tudo de bom. Falar de perfil nada mais é do que falar sobre conhecimento. E aí, como que é para você se autoconhecer? E aí, né? Como eu sempre digo, quem tem conhecimento tem absolutamente tudo na vida. Se eu sei como lidar com as pessoas, se eu sei como me relacionar, eu sei, na verdade, como me colocar em determinadas formas. Isso seja profissionalmente ou seja na minha vida pessoal. Faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Então, quando eu falo de perfil, eu estou falando de autoconhecimento. E aí, tá pronto para se autoconhecer? Tá pronto, na verdade, para você viajar nesse universo enorme? Tá travando, Bartira? Sério? Facebook tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver. O que acontece? Vê se continua travando. Ou tá travando ou eu tô travando. No Facebook tá bom. Vai pro Facebook. Gente, ó, no Facebook tá todo mundo falando que tá ok. Será que é uma questão, então, do Instagram? Bem provável. Ô, Cris, era pra entrar no Instagram, mas deve estar com algum problema no Instagram, então. Então fica aí no Face. Então, Lua, entra lá no Facebook. Ó, a Priscila falou que acabou indo pro Face, a Miris também foi pro Face. Então talvez valha a pena ir pra lá. A Shell também foi. Então, Lua, entra também lá no Face, acho que talvez seja melhor. Mãe, hein? Vai pro Face. Melhorou, Will, agora aí? Achei que eu que cheguei com energia, com a corda toda, acabei assustando a energia daí, então. Então, você acompanha a gente lá no Insta, Will? Vai pra lá, então. Talvez seja melhor. E aí, Didi? Claudinha? Sejam bem-vindos. Gente, ó, quem tá entrando no Insta e tá percebendo que tá ruim, certo? Vai lá pro Face. Talvez seja melhor mesmo, tá? Então, assim, quem for entrando aí no Insta e estiver falhando muito, corre pro Face que tá melhor. Aqui melhorou? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o que nós estávamos falando? A gente estava falando, na verdade, a respeito de perfil e especificamente a respeito do Enneagrama e quais são todas as diferenciações dentro do Enneagrama. A semana passada, quem perdeu, né, a gente só falou a respeito de perfil, sobre o perfil das pessoas que são racionais, emocionais e instintivas e como funciona cada cérebro. Eu falei um pouquinho para vocês as características desses 9 tipos de personalidade, ou seja, esses 9 tipos de pessoas, esses 9 tipos de lentes que as pessoas enxergam o mundo. Mas mesmo assim, como que a gente caracteriza, né? Eu falei um pouquinho, né, dos 9 tipos, né? Então nós temos do 1 ao 9, sendo que 2, 3 e 4 são os emocionais, 5, 6 e 7 os racionais, e 8, 9 e 1 os instintivos.
Só que mesmo dentro disso, há tantas diferenças. Existem emocionais muito diferentes, né? Existem 3 muito diferentes entre si. Existem 4 muito diferentes entre si. Então, por que tem tanta diferença mesmo dentro desses subtipos? Então, quando eu falo dos 9, eu estou falando de 9 características, 9 formas de interpretar o mundo, 9 formas de olhar e sentir o mundo à sua volta, certo? Foi isso que eu falei para vocês a semana que vem. Quem perdeu, a semana passada, semana que vem eu tô acelerada, semana passada. Então quem perdeu, vai lá no nosso canal do YouTube e dá uma olhadinha nessas aulas, porque são muito importantes para a gente continuar o assunto de hoje. Então, quando eu falo das 9 características, lembrando que essas 9 características são determinadas pelo cérebro, ou pelo cérebro emocional, ou pelo cérebro reptiliano, ou primitivo, né, ou instintivo, ou o cérebro racional. E essas diferenças entre eles é que vai dando esse olhar tão diferenciado para cada tipo. Então, cada tipo tem uma forma de interagir com o fora e também interagir com o dentro. Por isso que se eu colocar um emocional, um instintivo e um racional para enxergar, né, olhar ali numa paisagem, cada um vai ter um tempo de observação, cada um vai olhar de uma forma diferente para isso. Sério, Rô? O Rô disse o seguinte, que a princípio ele achava que se encaixava no 4, mas tem muito do 2 e do 9. Então, vou te falar uma coisa, Roberto. O 4 ele tem características muito específicas. E assim, uma das coisas que a gente que trabalha com perfil, a gente já tira isso meio de letra, é que a pergunta sempre que a gente faz para alguém que tem o 4 como talvez uma possibilidade é o seguinte: você em algum momento sentiu que você não era pertencente àquela família? Você sentiu que em algum momento você era tipo um extraterrestre e que você não se encaixava de jeito nenhum? Bem, depois você me responde isso aí, Roberto, porque isso é que dá uma característica muito do 4. Porque assim, quando você fala, fiquei na dúvida, porque eu tenho um pouco do 4, um pouco do 9, um pouco do 2, isso aí me deixa um pouco confusa. Por quê? Não, maninho, você não é 4, você é um 8. Se conforma que você é um 8 e tiro, melhor coisa que você faz. Então vamos lá, por que tem essas confusões, Roberto? Mas depois a gente pode até bater um papo particular para eu te ajudar você a diferenciar qual é o teu perfil. Mas o mais importante é a gente pensar o seguinte: sempre quando a gente fala do Enneagrama, nós falamos, na verdade, né, a outra que tem 4, 9 e 2 também. Tá, gente? Vamos lá. Quando a gente fala do Enneagrama, a gente está falando, na verdade, de uma pirâmide, né? De um triângulo. E esse triângulo está o 3, o 6 e o 9. E eles têm um diferencial, na verdade, eles são um pouco diferentes. Mas isso eu prefiro aprofundar quando eu falo do curso, porque isso dá pano para manga a gente falar a respeito disso. Mas o mais importante é quando a gente pensa, né? Lógico, vamos relembrar, nós temos todas as características de todos os perfis. Nós carregamos todas essas características dentro de nós. Lógico, todo mundo tem um pouco do 2, todo mundo tem um pouco do 4, todo mundo tem um pouco de cada um deles. Mas com certeza você tem um que é a base. É a base que faz com que você seja quem você é. E aí vamos relembrar um pouquinho essa base das características principais de cada um, bem rapidinho mesmo, só para a gente conseguir alinhar e falar do que a gente precisa. Então vamos lá. O 2, característica do 2. Quais são os pontos positivos? Lembrando que o 2 é um emocional e que ele carrega como características positivas ser carismático, disposto e envolvente. Características negativas: teimoso, inconsequente e manipulador. É aquele que gosta de cuidar do outro e sente muito prazer em fazer algo pelo outro, certo? Vamos lá, o 3. Então, assim, o 2 é o prestativo do Enneagrama. E quem é o 3? O 3, na verdade, é o bem-sucedido, né? Gente, vocês que estão com dúvida de ser 4, eu já vou dizer uma coisa. O 4 é o que tem mais dificuldade de achar quem ele é.
né? Então, assim, se você já tá falando que você acha que é um 4, provavelmente você não é. O 4, ele briga para ter ele não quer ser qualificado de jeito nenhum. É o perfil mais raro que tem no Eneagrama, é o 0,1 da população, tá? Então, assim, se você tá achando que você é um 4, com certeza você não é. Tá? Então, o 4, ele briga para ser um 4, mas não tem problema. Vamos continuar aí. O 3, então, é o bem-sucedido do Eneagrama. E quais são? É o alcoólico, é aquele que adora trabalhar, aquele que dá vida pelo trabalho, tá? É aquele que se mata para trabalhar. Gente, quem tá entrando aí no Insta e tá travando ainda, eu não sei como que tá, corre pro Face, que o pessoal tá indo pro Face porque o Insta tava travando bastante, tá bom? Então fica a dica aí para quem tá entrando no Instagram. Então, características do 3. Focado, flexível e motivador. Características negativas: dissimulado, impessoal e manipulador. Beleza? O tipo 4 é esses que tem um monte de gente aí que quer ser tipo 4. O tipo 4 é o idealista, é o romântico, como eles chamam dentro do Eneagrama, ou seja, ele é um perfil muito raro, é um perfil que ele é muito autêntico, ele carrega autenticidade dentro dele. Ou seja, ele chega a ser até meio exótico. Sabe aquelas pessoas meio exóticas? Você olha e fala assim, nossa, é meio estranho. Aquela que sai na rua de bata indiana, que coloca túnica paquistanesa para poder ir na rua, trabalha de croque. Ou seja, são pessoas muito, como que eu posso dizer, peculiares, tá? Tem características de ser muito criativas. É um perfil muito raro de se achar, né? Então, assim, a não ser que eu esteja muito enganada, mas tem muito 4 me assistindo. Vamos lá, quais são as características principais desse 4? Altamente sensíveis, criativos e detalhistas, autênticos, assim, muito autênticos. Chega a beirar, assim, uma coisa meio, como eu posso dizer, assim, quando a pessoa é muito estranha, Rô? Muito estranho, é exótico. Não, mais do que exótico, assim. Ela é muito peculiar, vamos dizer assim, né? São pessoas muito peculiares, assim. Elas têm traços muito diferentes das outras pessoas. São sempre muito à frente das outras pessoas. São muito idealistas, sonham muito, tudo mais. Qual é o ponto negativo? Irônicos, críticos e queixosos. Reclamões mesmo. Aí nós temos o 5. Opa! A Mel deu um pulão aqui. O 5 é o observador, né? Eles são os observadores, ou seja, sabe os nerds, aqueles bem nerds? Exatamente, eles são muito nerds, tá? É aquele cara de laboratório mesmo, aquele que não consegue conviver com outras pessoas. O convívio social chega a fazer mal para esse 5. Quais são as características positivas? Ponderados, analíticos, especialistas. Né? Quais são os pontos negativos? Frio, distante e apáticos. Eles não conseguem ali muito se misturar, sabe? Eles têm problemas com isso, certo? Vamos lá. Tipo 6 é o questionador. O tipo 6 é a base da sociedade. Se chegamos aonde chegamos hoje, na verdade, só chegamos porque nós temos os 6 na base. Eles que não trouxeram até o dia de hoje, lá transformaram os Homo sapiens nas pessoas que dominaram o mundo. Então, esse 6 que é questionador, ele é leal, gregário, consequente, ansioso, preocupado e controlador. Beleza? Entendemos isso? Ótimo. E aí, nós já estamos nos racionais, certo? Já saímos, já estamos lá nos racionais. Tipo 7. O tipo 7 é o sonhador. É aquele cara que não está muito ali com as coisas, não está muito interessado em nada, não. É um cara que começa as coisas e não termina, sempre está ali no meio termo entre uma coisa e outra. São os otimistas, improvisadores, bom humor. Sabe o arroz de festa? Aquele que quando chega faz uma festa danada, onde chega todo mundo adora estar perto deles, certo? Características negativas, argumentadores, inconsequentes e instáveis. Você pode contar com qualquer um na vida, menos com o tipo 7. Né? É bem complicado o tipo 7.
Vamos ver, Lu, você se identificou com 6? Bem, vamos ver, porque afinal de contas você foi uma das ganhadoras do sorteio. Então a gente vai se ver aí. Tipo 8. Vamos lá, meus tipos 8 de plantão. São os confrontadores. E o 8, como que o 8 é? O 8 ele é movido pelo respeito, essa coisa de dominar. Sabe aquela pessoa que sempre tá certa o tempo todo? Esse é o 8, essa é a principal característica do 8. Então, eles são objetivos, assertivos, realizadores, e com o ponto negativo de autoritários, intimidadores e insensíveis. Tipo 9. Tipo 9 é o mediador. É aquele que gosta de colocar panos quentes nas situações. Mas quando sai do seu eixo, sai de baixo. Quais são os pontos positivos? Flexíveis, mediadores e calmos. E qual é o ponto negativo? Indeciso, procrastinador e dependente. E aí a gente encerra os instintivos com qual? Com o tipo 1, que é o perfeccionista. Gente, o tipo 1 é o mais fácil da gente identificar. É aquele que você abre o guarda-roupa dele e ele tá todo dividido ali as roupas por cores, por categorias, roupas de sair, roupas de trabalhar, roupas de não sei o quê. Sabe aquela perfeição que chega até, sabe, beirar meio um toque? É mais ou menos um exatamente desse jeito. Também se achou aí, Lu? Ixi! Tá? Então, o tipo 1, ele beira o toque. Mas por que eu fiz questão de relembrar vocês hoje dessas principais características, né? Então, vamos lá. Vamos. 1, então, determinado, responsável e prático. Pontos negativos, intransigente, tenso e muito exigente. O tipo 1 não descansa nunca, vive tenso, vive nervoso, vive ali daquele jeito. Mas por que eu fiz questão? Por que eu quero falar um pouco disso? Porque a gente sempre se identifica em mais de um perfil, certo? Sempre, ou mais em um, mais em outro, mas eu acabei de ver que eu sou um 2, acabei de ver não sei o quê. Mas por quê? Porque existem as subcaracterísticas dentro de cada um deles. Então, assim, existe dentro do perfil 4 o perfil social, o preservação e o sexual. E aí dá uma grande diferença quando a gente fala disso. Porque quando eu falo do perfil preservação, eu estou falando do perfil que ele se relaciona ele com ele mesmo. Então ele tem uma característica mais individualista. Quando eu falo do sexual, é eu com o outro. Não necessariamente troca sexual, como a gente diz, mas simplesmente tua troca com a outra pessoa. E quando eu falo social, é com um grupo. Então, dentro do mesmo eneatipo, que é o que nós chamamos, esse de 1 a 9, dentro de cada eneatipo eu tenho, na verdade, uma característica ou social, ou individual, preservação, como chama, ou sexual, que é a minha troca com o outro. Certo? Ótimo. Então, isso já dá muita diferença quando a gente fala. Então, assim, eu posso ter vários tipos 4 muito diferentes. E eles se colocam de formas bem diferenciadas. Então, se eu sou um tipo 4 social, ou seja, eu me preocupo muito com o grupo, tá? Então, o grupo para mim é muito importante. Vocês estarem satisfeitos, vocês estarem felizes, traz para mim a felicidade, a satisfação. Se eu fosse um preservação, eu era mais egoísta, mais fechada dentro de mim e não me importava muito bem com o mundo fora de mim, não. Agora, se eu fosse um 4 sexual, eu me preocupo sim com que o outro, como o outro se relaciona comigo e como eu me relaciono com o outro. Entendemos essa diferença? Certo? Isso faz muita diferença de verdade quando a gente olha para as categorias de perfil, de eneatipo. Ótimo. Mas além disso, nós temos uma outra característica. E que outra característica é essa? Vamos lá. Dentro de um perfil também, nós temos as famosas asas. Quem já estudou perfil sabe o que eu estou querendo dizer com isso. Quem são as asas? As asas nada mais são do que as características. Só um minutinho, gente. Quando eu falo das asas, eu estou falando, na verdade, das características secundárias. O que eu quero dizer com isso? Eu sou 4, certo? Antes de mim vem
o 3. E depois de mim vem o 5. Então, eu posso ter características do tipo 3 e características do tipo 5, certo? Eu posso arrastar essas personalidades, eu posso ter mais um tino para um lado ou para o outro. Por isso que às vezes você fala assim, ai meu Deus, agora eu fiquei na dúvida, eu sou um ou sou o outro? Depende. Igual, eu sou um 4, lembra? 4 e a lista. Agora, onde será que é mais forte minha asa? Será que eu tenho mais asa no 3, que é essa história do bem-sucedido, daquele que super alcoólico, aquele que trabalha pra caramba, aquele que é focado só no sucesso? Ou eu tenho uma asa mais voltada para o 5, que é mais para o nerd, mais aquele que gosta de estudar, mais aquele que está voltado para essa questão bem profunda de estudos? O que você acha? Vamos lá. Vocês que já me conhecem, que estão me acompanhando desde o começo, o que vocês acham? Eu tenho mais asa no 3 ou mais asa no 5? Porque, a outra lá já, nerd. E aí, como que é a votação? Porque, na verdade, isso faz muita diferença quando a gente faz análise. Vocês viram isso? Ela passou por detrás de mim. Quando a gente faz análise do perfil, a gente também tem que levar em consideração as nossas asas, ou seja, as nossas características, né? As nossas características. Então, isso faz muita diferença. Então, você pode ser um 6 com uma asa no 5 ou uma asa no 7, certo? Você pode ser um 8 que tem asa no 6 ou asa no... E aí? No 7 ou no 8, entendeu? Você tá perturbado e querendo saber a real? Calma. Então, é isso que vocês precisam pensar. Sempre tem o teu número e você tem as suas asas mesmo, tá? Então, ela vai ficar mais para um lado ou mais para o outro. E a pergunta que não quer calar. Isso pode mudar perante a vida? Eu posso estar mais com a minha asa no 5 agora, igual tá todo mundo votando que me conhece, falando que eu tenho asa no 5. A minha asa é as duas asas no 5, né? É muito ali. Mas será que na minha vida eu posso mudar isso e posso começar a ter características em outra asa? No caso, na asa 3? Sim, durante a minha vida eu posso mudar isso. Então, eu posso fazer treinamentos, eu posso treinar para que eu consiga ficar mais de um lado ou mais de outro. O que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu estou falando, fazendo essa introdução toda hoje? Porque a gente vai falar essa semana toda da importância do autoconhecimento. E aí sim, amanhã já fala muito do autoconhecimento, depois a gente vai falar dos relacionamentos, da mistura, como é se relacionar com o tipo 8, como é se relacionar com o tipo 3, enfim, a gente vai falar disso essa semana toda. Mas eu preciso que vocês entendam essa história das características. Qual a importância de eu saber o meu perfil? Quando eu conheço isso, onde eu posso chegar, o que eu posso alcançar de positivo? Na verdade, ter um conhecimento a respeito dos pontos positivos e dos meus pontos negativos, eu posso simplesmente ir aperfeiçoando algumas características para saber onde eu quero chegar. Então, se eu estou num momento da minha vida super focado no sucesso, em crescimento, eu posso sim dar um gás na minha asa 3, certo? E abandonar um pouquinho a minha 5 para conseguir chegar onde eu quero. Aí você vai me perguntar o seguinte, já que ninguém está me perguntando e está todo mundo quietinho hoje, eu tenho um pavor disso, hein, gente? Então, Tami, eu sou um tipo 2. E eu gostaria de ter características um tipo 9. E aí, dá para conseguir isso? Claro que dá, gente, claro que dá. Nunca vai ser algo natural em você, nunca vai ser algo que você vai conseguir fazer de uma forma assim, tão automática. Mas, claro, você pode adquirir características, né, desses outros lugares. Por isso que é importante a gente mapear e entender onde você quer chegar. Onde você quer chegar? O que você quer aprender? O que você quer aperfeiçoar? Né? Isso é extremamente importante quando eu falo de perfil. Então, assim, eu posso ser um 4, mas eu quero ter uma característica de 7. Essa característica mais solta,
mais alegre? Eu consigo? Lógico que eu consigo. Eu vou adquirindo conhecimento para isso e vou trabalhando. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu querer ser algo, eu preciso projetar a minha vida. Eu preciso começar a escrever o que eu quero e onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo primordial. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer coisa me serve. E aí eu vou usando o meu perfil ali meio de qualquer jeito, as minhas habilidades, ou para falar bonito, como as pessoas gostam, os meus skills, certo? Porque quando eu estou falando de personalidade, eu estou falando de soft skills. Já que ninguém está me perguntando, é exatamente isso. Então, quais são os soft skills do meu perfil? Né? O que é aquilo eu sou bom? O que eu consigo executar? E aí, o que a minha mente está buscando incessantemente? E aí, cada perfil tem, na verdade, uma linha no qual o cérebro segue. Então, assim, quando eu falo do 1, eu estou falando que o cérebro ele busca a perfeição. Não importa o que aconteça, é o cérebro que ele vai olhando em todas as situações da vida dele, ele fica projetando perfeição, certo? Quando eu falo do 4, eu estou falando do idealista, então ele vai buscar sempre o ideal, ou seja, aquela coisa quase inalcançável. E isso traz uma característica muito peculiar. Quando eu falo do 3, eu estou falando de um radar voltado para o sucesso. O 3 é muito ali, né? Qualquer coisa pelo sucesso. O 8, eu estou falando da busca pelo respeito. Ele quer ser respeitado, ele quer ser, na verdade, admirado. E cada perfil desse, na verdade, ele vai se aprofundando e ele vai te permitindo simplesmente olhar para você e falar assim o seguinte: tá bom, eu sou um perfil 4, eu sou extremamente idealista. E sendo assim, o que eu preciso fazer para me trazer um ponto de equilíbrio? Eu preciso ser mais racional. E para eu ser mais racional, eu preciso trazer características de um perfil extremamente racional. E que perfil que é esse? Quando eu digo racional, é assim, muita estrutura, muito pé no chão, muito ali matéria. E que perfil que é esse? É o perfil 1. Deixa eu ver o que o Roberto perguntou aqui. Então eu posso mudar totalmente as minhas características se eu quiser ou só parcialmente? Parcialmente, Rô. Na verdade, o que acontece? Quando você fala de mudar as características, a gente não muda características. O teu eneatipo básico, né? Esse que você, aquilo que a gente explicou, né? Que a nossa base do nosso eneatipo é a genética. Então não tem como você mudar suas características. A não ser que você morra e nasça de novo. E não desejamos isso. Então, assim, você não tem como mudar essas características, mas você tem como, na verdade, trazer novas características para a sua vida. Você pode implementar novas coisas para a sua vida. E aí sim você consegue ter reações diferentes perante algumas situações. Entendeu isso? Porque assim, eu não tenho como. Se eu sou um emocional, eu não tenho como me transformar no instintivo. Mas eu posso trazer características do instintivo para minha vida. E na medida que eu trago essas características do instintivo para minha vida, eu vou adquirindo novos skills, tá? Novas habilidades. A Manu perguntou se o 9 é instintivo. Sim, ó. 2, 3 e 4 emocional, 5, 6 e 7 racional, 8, 9 e 1 são os instintivos. Tudo bem? Entendeu, Rô? Ficou mais claro aí? Ótimo. Porque, na verdade, eu queria bater esse papo com vocês hoje para a gente construir esse pensamento de como funciona. Porque amanhã, quando eu falar de autoconhecimento, eu preciso ter claro quais são as bases que eu estou operando. Eu trabalho dentro de que linha? A gente lembra que eu falei para vocês das características do emocional, do racional e do instintivo? Então, eu queria ajudar vocês hoje a chegar, na verdade, a uma conclusão de qual que você é. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Então, você é um nerd clássico? Peraí. Vamos lá, deixa eu ver.
características estão relacionadas com a nossa essência e personalizada? Então, Lu, eu não sei se você assistiu todos da semana passada, mas na verdade, assim, a gente tem a base do que a genética, que é o nosso predominante. Nós temos nosso centro de apoio e nosso centro reprimido. Tá? A nossa genética, que é o nosso centro predominante, tem a ver com a nossa essência. Então, nossas principais características têm a ver com a nossa essência. Só que o que acontece? A gente, para criar a nossa personalidade, muitas vezes a gente esconde essa personalidade através de algumas características. Então, assim, a nossa base comportamental, ela tem a ver com a nossa base genética, junto com a nossa base de apoio, tá? E o nosso centro reprimido é aquele que esconde a nossa ferida primordial, entendeu? Então, assim, as nossas características principais estão ligadas, sim, à nossa personalidade, que é essa camada que nos protege da nossa essência. Então, eu sou uma emocional, né? Então, meu centro predominante é emocional, com meu centro de apoio racional e meu centro reprimido instintivo. Então, teoricamente, o meu centro de apoio protege o meu centro principal, o meu centro predominante. Então, essa minha personalidade, quem olha para mim, vai enxergar primeiro o racional, tá? Antes até do que enxergar o meu lado emocional. Então, dá mais essa característica. Entendeu, Lu? Beleza? Vamos lá. Eu achei que fosse um emocional, mas você me disse que isso... Não sei, Gi. Vamos tentar descobrir isso depois. Eu acho que é melhor, tá? Sem pressa. Vamos só tentar fazer o seguinte. Vai trabalhando por eliminação, né? Vai lá e olha e começa a eliminar. Então, assim, você tem 9. Me fala aí, como que você é? Você é uma pessoa extremamente nerd? Se você já não é extremamente nerd, já risca aí os 5 da tua listinha, certo? Você é uma pessoa extremamente organizada, daquela assim que o guarda-roupa tá arrumado todo bonitinho, tudo por ordem. Você é aquela pessoa que tá sempre tensa, que nunca consegue se relaxar, que se deixa uma louça dentro da pia, quase morre do coração. E assim, tudo tem que estar no seu lugar, no seu extremo lugar, tudo dividido por cores. Aquela coisa muito, 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 muito certinha. Bom, se você não é desse jeito, você não é um 1, porque o 1 chega a beirar aquela coisa meio doentia, chega quase a ser isso. Então, você vai lá e elimina um 1 se você não for desse jeito, certo? Você é aquela pessoa extremamente pacífica, sem energia, aquela coisa que querer ficar ali no seu cantinho, de preferência de não ficar ali interagindo com muitas pessoas, gosta de ficar na sua, de boa. Sabe aquela pessoa sempre colocando panos quentes na situação? Bom, se você for desse jeito, você é um 9. Se você não tiver essa característica, provavelmente não seja. O 8, ele tem uma característica muito, muito, muito peculiar. Qual que é a característica do 8? Sabe o corpo do Faustão, certo? Que é aquele assim, ó, um triângulo. O triângulo, aquele corpo que na parte de cima é muito maior do que a cintura, sabe? Aquele que faz assim, um funilzinho. Se você tem um corpo desse, provavelmente você seja um 8. Mas se você não tiver, não é. Então, já risca aí da lista, certo? O 2 é aquele que gosta, é o prestativo, é aquele que larga qualquer coisa para ajudar o outro. Aquele que se preocupa extremamente com o que o outro pensa, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai fazer. Chega, na verdade, a extrapolar um pouco os limites, assim, chega a ser até meio estranho isso, sabe? Aquela coisa muito prestativa, aquele que larga tudo para fazer pelo outro. Então, você é desse jeito? Você larga tudo para fazer as coisas pelo outro? Você se preocupa muito, 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 muito com o que o outro pensa a respeito de você? Bom, se você for desse jeito, você é um 2. Pensa nisso. A característica do 3. O 3 é aquele super mega focado no sucesso. É aquele que larga qualquer coisa em nome do trabalho. Para ele, o que importa é ter sucesso na vida. E quando eu falo ter sucesso na vida, é em absolutamente tudo. Ele não aceita perder.
São pessoas que são mal perdedoras. Sabe aquelas pessoas que não sabem jogar, que já grita, que já briga? Eles são extremamente intensos. Você é desse jeito? Bom, pensa aí. Então, 2, 3. O 4 eu já falei para vocês. É aquele muito exótico, aquela coisa muito diferente. É um perfil muito raro. Enfim, talvez você seja desse jeito. Vamos lá, vamos levantar essa hipótese. Mas ele já é o mais difícil de ter. Então, vale a pena a gente deixar ali no cantinho, certo? O 5 a gente já falou. Qual que é o 6? O 6 é aquele movido pela segurança. É aquele que precisa de explicação para absolutamente tudo para fazer, certo? Mas o que aconteceu aqui, Rô, no Facebook? Dá uma olhadinha aqui para mim. Sumiu todos os comentários. Tá normal aqui. Tá? Então, assim, o 6 é aquele que ele busca muita segurança. Tudo para ele, o que é importante acima de qualquer coisa é se sentir seguro. E para isso, o que ele faz? Questiona, ele quer saber os porquês, os porquês, os porquês. Não confia em quase ninguém. Sabe aquela pessoa desconfiada? Geralmente é uma pessoa que não crê muito nas coisas. São pessoas descrentes. Conhece aquela famosa frase, os descrentes? Eles são muitos descrentes, eles não se importam muito com com as coisas fora, desde que faça sentido para eles. Então, assim, eles são muito desconfiados, mas tudo que eles fazem é buscando, na verdade, segurança, tá? Então, assim, se você identificou com isso, bom, provavelmente você seja um 6. Aí só falta saber se você é um 6 com asa no 5 ou se você é um 6 com asa no 7. O Itiro falou que ele era um 8 com asa no 1. Isso é impossível, tá? Ele pode ser com asa no 7 ou com asa no 9. E aí só basta a gente saber qual que é. Lembrando que a asa são os números que estão ao redor do teu, tá? Mas é isso daí. Pode ser um ou pode ser outro. Por que confusa, Lu? Você é um 6. Você não falou que você acha que você é um 6? E aí você pode ter características ou do 7 ou do 5, não é? Você não é 6? Então, antes de você anotar o número 5 e depois anotar o número 7, então as suas asas, você pode estar distribuindo características, pegando características ou do 5 ou do 7, certo? E aí, conseguiu fazer sua identificação? Já sabe mais ou menos qual que você é? E aí, Gi? Responde para mim. Você já tem ideia de quem você é, de que perfil que você é? Ela tá escrevendo aí no Face, que agora eu não tô conseguindo ver. Não. Não? Então, aí fala aí para mim, Gi, você já sabe que característica que você tem? Porque pra gente é muito importante a gente se qualificar hoje. Porque para amanhã, quando a gente falar de autoconhecimento, quanto você já tiver uma ideia do teu perfil, vai fazer muita diferença. Tá? Ele vai conseguir te despertar um lado que pra gente vai te ajudar no desenvolvimento. Porque o que nós queremos, na verdade, é que você se desenvolva. Para que a gente se desenvolva, é preciso ter conhecimento. Você acha que você é um 7, Val? Ok, então. Né? É justamente isso. O 7 ele tem essa coisa muito leve, muito descomprometido, muito só faz aquilo que traz prazer para ele. Ele é muito focado na questão do prazer, na questão de fazer as coisas muito na boa, sabe? São pessoas desse jeito. Então, assim. A Gisele falou aqui, já eliminei com certeza o 1, 3, o 5 e o 8. E o 4, Gi? Pode eliminar o 4 também. Não existe respingo em asas distantes, ô Lu. Asa, gente, vamos lá, eu acho que eu não me fiz entender direito. Asa são os números que estão antes de você e depois de você, certo? Não existe asas longe. Então, assim, Lu, o que você tem que pensar é o seguinte: você tem asa no 5? Não. Mas eu vejo você com 6 com asa no 7. Eu já te conheço um pouquinho, eu sei que você tem isso. Tá bom? Mas a gente vai fazer o seu perfil, lembra? Calma. Tá ansiosa? Vamos fazer teu perfil e a gente já vai descobrir isso, tá? Mas pode ser que você seja um 6 com asa no 7. Né? Geralmente o 7 gosta
gosta de sair, gosta de curtir, ele tem uma coisa muito leve ali. Você tem um pouco disso, sim, né? É que o 6 ele é mais pesadão, assim, então dá uma impressão, às vezes, de ser mais duro, assim. Mas você tem bastante essa característica. Agora, asas distantes, você falou, tem respingos em asas distantes. Não existe essa asa distante. O que existe é você ser um 6, ou com asa no 5, ou com asa no 7. Tudo bem? Fiz entender desse jeito? Tá mais claro? Porque, assim, essas características secundárias, gente, ó, eu sei que parece muito confuso, mas respirem. Vocês se conhecem muito bem. Vocês sabem, sim, o que motiva você, né? Sim, mas com certeza, Lu, quando a gente fala, gente, ó, ela tá falando que às vezes tem características que ela super se identifica e outras não. Lógico, Lu, sabe por quê? Eu não sei se você é um 6 sexual, se você é um 6 preservação, se você é um 6 social. E aí faz total diferença quando a gente fala de características, porque cada um deles tem um diferencial, entendeu? Tem um diferencial. Então, assim, o 6 sexual ele vai ter uma forma de lidar, né? Que a gente chama de 6 contrafóbico, que é aquele extremamente agressivo, aquele extremamente, sabe? E a gente já sabe que você não é disso, né? Então, assim, provavelmente você não é um 6 contrafóbico, você não é um 6 social, ou um 6 sexual. Mas quem não me garante que você não pode ser um preservação? Ele é mais preocupado, ele é uma pessoa mais fechada, ele é uma pessoa que está muito preocupado com a sua própria segurança, busca segurança na família, busca segurança no trabalho. Já a diferença do 6 social é que ele gosta da turma, ele já anda em turma e ele, na verdade, se fortalece na turma que ele anda. Então, por isso que faz muita diferença. Por isso que você sempre não vai pela característica básica. Para você é importante segurança acima de qualquer coisa? Se a resposta for sim, provavelmente você é um 6, certo? A Cris falou, não consegui me achar, me vejo um pouco de cada. Será que sou volúvel? Não, Cris, não tem esse negócio de volúvel. Ó, me responde aí, o que é mais importante para você? Se sentir segura ou ser autêntica? Eu já te conheço. Me fala aí, o que você acha que é mais A Cris importante? Lobianco. Sim, é exatamente ela. Eu tenho certeza que era ela. Né? Então, assim, para você, o que é mais importante? Né? Eu já te conheço, eu sei que você precisa se sentir segura. Para você é muito importante essa questão da segurança. Vou segurar aqui o celular na mão para poder dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. Alzira, você não tem como ser asa no 4, amor. Ou você é asa no 1, ou você é asa no 3, tá? Porque se você falou que você é um 2, ou você tem asa no 3, ou você tem asa no 1, certo? Já deu 45? Sério? Eu não falei nem metade do que eu queria ainda. Então, já está na hora. Então, assim, Cris, não é questão de ser volúvel. A questão é de você entender o que é importante para você, qual é o teu principal motivador. Se é segurança, se é o respeito, igual. 8 você não é porque você é bem magrinha em cima. Então, assim, com certeza não. Mas, assim, 7 você não é porque você é super responsável. Será que você é uma 3, super focada no sucesso? Ou você é uma 6 que busca segurança a qualquer ponto? Então, assim, pensa nisso. Tem uma grande chance de ser isso, certo? Beleza? Ô, Bartira, eu acho que você tá certa aí no seu jogo. Eu acho que você é um 2 com asa no 1 mesmo. É justamente, gente, ó, vamos olhar para essas características principais. Amanhã, quando eu falar de autoconhecimento, eu vou falar bastante dessas características principais, o que vai ajudar bastante vocês se identificarem um pouco mais. Então, assim, não percam amanhã. Amanhã vai ser. Hoje eu quis fazer só um review, só ajudar vocês a chegar nessa identificação, porque amanhã a gente vai falar de autoconhecimento. E aí eu vou falar assim: vamos lá!
para você é importante isso. Pronto, e a partir daí a gente vai conseguir fechar seu perfil com certeza. Com certeza mesmo. Certo? Olha lá, o Will disse o seguinte, acho que eu sou um 3 com asa no 2, com asa no 3. Poxa, pode ser, Will, que legal. Você é uma pessoa que você gosta de cuidar do outro, mas você também gosta de ter sucesso? Ótimo! Pode ser uma característica sua, uma característica muito legal. E aí, só pra gente fechar, antes do Rolando me expulsar aqui, que ele já tá me expulsando, é o seguinte, de novo, não existe aquele perfil que é ruim ou perfil que é bom. Não existe aquele, eu gostaria de ser tal coisa ou determinada coisa. Não, você é aquilo que você é. E você é perfeito exatamente por você ser do jeito que você é. Que bom que você é desse jeito. Então, assim, não deseje ser outra coisa, mas se você gostaria de ter características diferentes ou de se desenvolver, nada como um profissional que trabalha com isso para te ajudar. Então, assim, vamos lá, tô aqui para isso, para te ajudar no desenvolvimento pessoal e o Rolando no teu desenvolvimento profissional. Por isso que de segunda-feira ele traz o Fala Meu Coach, trazendo para vocês justamente essas características de desenvolvimento, porque assim, talvez para você que é um 9, você precisa ter mais proatividade. E aí nada como trazer essa proatividade em um 3, não é verdade? E aí a gente vai aprendendo algumas características de outro perfil. Tudo bem? Estamos fechados nisso? Vamos então enviar reiki para o nosso planeta para a gente encerrar, porque o Rolando já fez não sei quantas vezes isso aqui para mim e eu continuo falando porque eu tinha um monte de coisa para falar ainda, gente. Esse tempo passa muito rápido, deve ter alguma coisa com esse relógio aqui. Esse relógio aqui de casa está com problema. Então vamos lá? Então vamos todos nos conectar ao reiki. Quem for reikiano, né? Não, vamos todos nos conectar ao universo. Quem for reikiano se conecta com o reiki. Quem não for se conecta com o seu coração. Vamos lá enviar essa energia única de amor incondicional para o nosso planeta. Vamos lá então? Em um só coração, em uma só voz. Estamos todos conectados a essa fonte de amor incondicional, formando uma grande corrente de luz dourada em volta do nosso planeta, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, trazendo a cura verdadeira para nós e para os nossos, pedindo ao grande Pai que fortaleça as nossas características principais, positivas, que possamos ser instrumentos de vosso amor e vossa sabedoria neste planeta, envolvendo a todos com o melhor que há em nós, e assim, tendo a melhor versão de nós mesmos neste momento. Pedimos o auxílio de Mãe Maria neste momento, que sua compaixão se derrame sobre nós, que possamos sentir acolhidos pelo seu manto sagrado, que as nossas dores emocionais, físicas, mentais e espirituais possam ser curadas, que a dúvida e o conflito se resolvam, possamos fortalecer a centelha divina que há em nosso coração, hoje e sempre. Namastê, gratidão. Sim, Roberto, podemos melhorar sempre, 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 sempre. Então, gente, não percam a live de amanhã, porque amanhã a gente vai falar a respeito de autoconhecimento e autodesenvolvimento dentro de cada perfil. Lógico, eu só tenho 45 minutos, então o que eu consigo fazer é falar igual o Homem da Cobra, rapidinho com vocês, só para a gente dar uma pincelada nisso tudo. Então, assim, amanhã nos vemos às 21h30
Não entrem atrasados, porque eu entro 21h30 mesmo e tem um monte de coisa para falar para vocês não perderem, certo? Um grande beijo, boa noite e até amanhã.